Eles viram tudo, cada lágrima sua, cada oração que você achou que morreu no ar. Eles estavam lá, quando você nem sabia que precisava de ajuda. Mas tem algo sobre os anjos que ninguém te contou. Algo que vai mudar a forma como você vê o céu. E talvez como você se vê também. Fica comigo, porque essa história não começa aqui embaixo. Ela começa antes de tudo, antes de você, antes da terra, antes do tempo. Bem-vindo a um lugar onde histórias bíblicas e histórias de fé ganham nova vida, com a delicadeza que seu coração merece. Aqui, relatos esquecidos, silenciados ou pouco contados encontram sua voz. E cada um deles é ilustrado para que você sinta, veja e se conecte profundamente. Quando tudo já estava decidido, quando o último anjo havia escolhido seu lugar, houve um silêncio. Não o tipo de silêncio que você conhece, não a ausência de som, mas um silêncio de peso, como se o universo inteiro tivesse parado para respirar e eles estavam lá, de pé, firmes, olhando para a luz que criou todas as coisas. Você já parou para pensar, o que é ser um anjo? A gente cresce ouvindo sobre eles, asa branca, harpa dourada, rostinho de bebê. Mas não é nada disso. Anjo não é enfeite de árvore de Natal. Anjo é guerreiro, anjo é mensageiro, anjo é testemunha, anjo é aquele que viu Deus de perto e nunca mais foi o mesmo. Antes de haver estrelas, antes de haver luz visível para olhos humanos, Deus já tinha companhia. Ele criou seres de fogo, de espírito puro, seres que não precisavam de corpo, porque eram feitos de presença. E cada um deles recebeu um nome, um propósito, uma canção. Sim, os anjos cantavam, não com a boca, mas com tudo o que eram. Eles vibravam adoração, como se cada célula do que existia neles fosse um sim para Deus. E por um tempo, só existia isso, o Criador e a criação mais próxima dele. Eles o viam como ele é, sem filtro, sem véu, sem tradução. Imagina, o que é estar diante de Deus e não precisar de fé, porque você vê, você sente, você sabe. Mas isso também significa uma coisa: você não pode duvidar, você não pode fingir, você não pode escolher não acreditar, porque Ele está ali. Então, a obediência deles não era cega, era consciente, era escolhida. E isso torna tudo mais pesado. Mas nem todos disseram sim, nem todos ficaram. Tem um nome que a gente evita falar, mas precisa ser dito: Lúcifer. Ele não era um anjo qualquer. Ele era o mais belo, o mais próximo, o portador da luz. E algo nele mudou. Não foi de repente. Foi silencioso. Foi gradual. Como um pensamento que começa pequeno e vai crescendo. Porque eu obedeço. Porque ele. Porque não eu. E esse pensamento virou desejo. E desejo virou rebelião. E rebelião virou guerra. Sim, houve uma guerra no céu. Não com espadas de metal, mas com vontades, com escolhas, com fidelidade, contra a traição. E 1/3 dos anjos escolheu seguir Lúcifer. 1/3. Deixa isso entrar em você por um segundo. Eles viram Deus, eles conheciam sua glória. E mesmo assim, escolheram sair, escolheram cair. E quando caíram, o céu chorou, não com lágrimas, mas com um vazio que nunca mais foi preenchido. Os anjos que ficaram, eles viram seus irmãos indo embora, viram rostos conhecidos se tornando algo diferente, algo distorcido, algo perdido. E eles não puderam fazer nada, só assistir. Você já perdeu alguém que ainda está vivo? Alguém que escolheu um caminho que você não pode seguir? Então você entende um pouco da dor dos anjos, porque eles perderam família, e não por morte, mas por escolha. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja honesto comigo. Se você tivesse visto Deus como os anjos viram, se você soubesse com absoluta certeza que Ele é real,
Você ainda escolheria segui-lo? Ou será que a gente só obedece quando não tem certeza? Deixa aqui embaixo o que você acha, porque isso importa mais do que você imagina. Depois da queda, depois que o céu ficou mais vazio, Deus fez algo que nenhum anjo esperava. Ele criou você, não outro anjo, não outro ser de fogo e espírito, mas um ser de barro, de pó, de fragilidade, e deu a esse ser algo que nem os anjos tinham: livre-arbítrio, sem ver. Os anjos obedecem porque veem, você obedece sem ver. E isso faz de você algo raro, algo precioso, algo que até os anjos olham com espanto. E foi aí que a missão deles mudou. Eles não eram mais só adoradores, eles se tornaram guardiões, mensageiros, servos de uma criação que nem sempre os enxerga. Eles foram enviados para a terra, para fechar a boca de leões, para acalmar tempestades, para segurar a mão de crianças perdidas, para sussurrar "não desiste" no ouvido de quem já não aguenta mais. E eles fazem isso não porque são obrigados, mas porque escolheram. Desde o começo, desde antes de você nascer, eles disseram sim e continuam dizendo todos os dias. Mas tem algo que dói no coração de um anjo. Eles não podem interferir em tudo, eles não podem mudar suas escolhas, eles só podem estar perto. E às vezes eles precisam assistir você cair, precisam ver você sofrer e não podem fazer nada além de esperar. Esperar que você levante, esperar que você chame, esperar que você perceba que nunca esteve sozinho. Você já sentiu aquela presença estranha, aquele arrepio do nada, aquela sensação de que tem alguém ali? Pode ser que você não esteja imaginando. Pode ser que eles estejam mais perto do que você acha. E tem uma coisa que os anjos sabem e que a gente esquece. Eles sabem que essa vida aqui não é o fim. Eles sabem que tem algo maior esperando. Algo que vai fazer tudo isso valer a pena. Eles viram o plano desde o começo. Viram a cruz, viram a ressurreição, viram o céu se abrir de novo. E eles sabem que você foi feito para estar lá. Não por mérito, não por perfeição, mas por graça. E enquanto você não chega, eles vão estar aqui, guardando, protegendo, esperando. Porque para eles, você não é só mais um humano. Você é alguém que Deus amou antes de você existir. Você é alguém pelo qual Ele entregou tudo. E isso torna você sagrado. Mesmo quando você não se sente assim. Então hoje, quando você sair daqui, quando voltar para sua rotina, para suas preocupações, para suas dores, lembra disso. Você não está sozinho. Nunca esteve. Tem seres de luz que nunca dormiram, que nunca desistiram, que nunca pararam de cuidar. E eles não fazem isso porque você merece. Eles fazem porque Deus pediu e porque de alguma forma eles te amam também. Não do jeito que a gente ama, mas de um jeito mais antigo, mais profundo, mais eterno. Essa é a história dos anjos, não de criaturas perfeitas, mas de seres que escolheram ficar, que escolheram servir, que escolheram você antes de você escolher qualquer coisa. Se essa história tocou você, se algo dentro de você se mexeu, deixa um comentário, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque tem gente por aí que está se sentindo invisível e talvez, só talvez, essa história mostre para ela que ela nunca foi. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. E lembra, o céu está mais perto do que você pensa.